nessa aproximação mais efetiva, que começou em 2021. 2021, em especial com a Galocura, né? Nós podemos contar aí algumas histórias interessantes, mas a primeira delas é que em 2021 o Josimar estava com a tornozeleira, depois do Jogo do Brasil. Eu tenho que retribuir o abraço ao Josimar aqui, né? Ele teve no podcast, mandou um salve, né? Josimar, um abraço, viu? Josimar, de audiência, viu? Kim, Vinicim, todos os demais aí da Galocura que tem aí a relação conosco, muito transparente, muito verdadeira, Vou pipoca. pedir só pra dupla subir um pouquinho o microfone. Aí, ó, pra captar melhor. Enfim, todos aí que lidam diariamente com a gente, não só. Nós vamos mandar mais abraço durante o programa, doutor. Mas todas as torcidas, tanto de Atlético quanto Cruzeiro, que estão com a gente nessa relação. Em 2021, o Josimar estava de tornozeleira. E a Galocura, a gente estava numa preparação para a Galocura voltar aos estádios. A Galocura estava punida. Punição aí do Ministério Público por alguns fatos acontecidos. E tinha acho que, salvo engano, eram 3 jogos contra o Flamengo consecutivos. E um jogo Foi 2022. 2022, né? Então foi 2022. 3 jogos contra o Flamengo e um jogo contra o Fortaleza. Nessa meiuca. E assim, a rivalidade com o Flamengo muito grande, das torcidas. E o Fortaleza a mesma coisa, que é uma torcida do Fortaleza, é aliada da torcida do Cruzeiro. A TUF da Mafa, a JGT da Pavilhão, enfim. E eu falei com o Kim. Ô Kim, não pode dar problema. Esse jogo não pode dar problema. E a volta de vocês, daqui a pouco, ela depende muito desses 4 jogos. E aí o Kim falou comigo, sozinho eu não consigo. Eu não consigo segurar a galera, eu vou precisar de ajuda. Ele, inclusive, teve muita sabedoria para trabalhar isso. E nesse dia a gente marcou uma conversa lá na sede da Galocura. Fomos eu e alguns oficiais lá do Batalhão de Choque, na sede da Galocura. Tinham lá todas as lideranças das regionais da Galocura. E a gente teve uma conversa muito franca para estabelecer o que a Galocura queria naquele momento. A Galocura queria voltar ou a Galocura queria entrar em outras punições por conta de confusão. E o pessoal trouxe aí algumas questões importantes. E depois daquele evento eu acho que teve uma aproximação muito grande, em especial com a Galocura, com as demais torcidas do Atlético. A gente já tinha uma aproximação e as demais torcidas do Atlético são mais tranquilas, de fato. A que se intitula torcida de pista, né? A Galocura por parte do Atlético. Então esse evento foi um evento importante. Nós passamos os 4 jogos, não tivemos nenhum problema durante esses 4 jogos. Ainda teve um Atlético Flamengo feminino numa segunda-feira à noite, nessa meiuca aí. E depois desses acontecimentos, eu acho que a relação ela se estreitou demais. Hoje eu entendo muito o que as torcidas me passam, as torcidas entendem muito o que o Batalhão de Choque passa, e a coisa tem acontecido, com alguns percalços, obviamente, no meio do caminho, mas as coisas têm acontecido. Esse episódio específico, essa aproximação que eu tive, e o primeiro que eu me aproximei foi de fato o Kim, e eu falei, outra história importante. Alguém me falou assim, não, eu era capitão, né? Ô capitão, o Kim é o mais brigador da Galocura. É ali que você vai ter problema para acessar. Eu falei, não, então vamos lá, vamos ver o que de fato é verdade nesse processo aí. O acesso foi muito tranquilo, a gente teve uma conversa muito estreita. E aí eu falei com o Kim, Kim, aquieta os ânimos do Josimar, porque o Josimar tá muito impulsivo. Do jeito que eu vejo o Josimar aí se manifestando, não tem conversa com a gente, não. Nós não vamos aceitar esse tipo de conversa, não. E o Josimar, no início, ele era muito resistente a essas conversas conosco. E a evolução do Josimar é muito grande. Eu te disse aqui no pré-jogo, né? Isso. E eu posso ressaltar. Hoje o Josimar não é o Josimar que eu conheci lá em 2019 e evoluiu depois da tornozeleira. Hoje a gente consegue ter uma conversa mais responsável, mais transparente, e ele tá entendendo a caminhada que a torcida tem que fazer, ele tá entendendo essa relação de transparência. Obviamente, ele disse aqui, ele lutando contra ele mesmo, né? Por várias vezes ele mantém o espírito impulsivo dele, mas a gente tem que fazer essa consideração da evolução da pessoa hoje, que é a pessoa
que lidera a torcida, essa torcida específica Galo Cor. Então, fica aí essas palavras, porque é importante que a liderança ela se responsabilize pelo aquilo que a torcida é. Nós vamos conversar. Exemplo. Essas pessoas, elas têm que dar o exemplo. Eu falo muito com eles. Se vocês, liderança, estão brigando, o que nós vamos esperar da base? Não tem como esperar diferente da base se quem lidera a torcida, se quem segue a torcida, se quem caminha com a torcida, dita as ordens. A torcida é uma instituição hierarquizada. Então a ordem vem de cima para baixo. Se o de cima tá brigando, não tem como eu exigir nada diferente daquele que está na base da torcida. Então, todo dia eu tento conscientizá-los de que o caminho da torcida é escolhido por eles. É uma escolha. As regras, elas estão postas. As regras do Ministério Público estão postas, as regras da polícia estão postas. Nós não queremos surpreender ninguém. Vou surpreender uma torcida aqui e vou pegar elas no meio do caminho. Não, não é essa a prática que a gente tem feito. Mas a torcida vai escolher o caminho dela. Não, eu quero um caminho de briga, de pista, de confusão, de incitação à violência. É uma escolha. Tenha como consequência a sua escolha. Vão ter várias consequências. Não, eu quero uma torcida mais tranquila. Eu quero uma torcida de arquibancada, uma torcida que faz festa, uma torcida que o povão gosta, que era o que a gente está vendo acontecer aí. É uma outra escolha. E é uma escolha que a gente quer, que vai caminhar em parceria tanto com o Ministério Público quanto com a polícia.